todos, sejam todos abençoados no dia de hoje e sempre com o nosso esforço e o nosso aprendizado aqui na Terra. A palestra que nós preparamos intitula-se Amemo-nos. É um jeito de amar a Deus. Então, nós podemos observar que assim como pessoas de outros credos têm o hábito de abrir seus braços e suas mãos para receber as bênçãos do alto, nós abrimos naturalmente, espontaneamente e até quase que contidamente nossos corações para o Senhor nosso Deus. E todo o nosso ser murmura: vinde, Senhor, Pai de infinita bondade, permanecei conosco. Para sentirmos Deus, embora não o saibamos constantemente conosco, nós temos e com todo o empenho procurar seguir cuidadosamente as recomendações de Jesus, o mais lídimo representante de Deus aqui na Terra. Entretanto, em nossa incipiência ainda, muitas vezes, moral ou fisicamente, nós tropeçamos, acidentalmente. E não raro nós nos rebelamos e proferimos um xingamento. Ao esbravejarmos, perdemos a faculdade vibracional de sentir a ligação com o alto. Nós mudamos de vibração. É para sanar essa deficiência nossa que rogamos as bênçãos e o amparo do Pai, pois foi Ele quem nos criou com a faculdade de desejar senti-lo conosco. É da nossa natureza desejarmos estar junto a Deus. No Brasil, nós temos o hábito de, ao nós nos despedirmos de algum amigo ou então de algum conhecido, dizemos: fique com Deus, ou então durma bem, durma com Deus, ou vá com Deus. Entretanto, ouvindo ainda uma vez a recomendação de Paulo de Tarso, por tudo dai graças, podemos, em vez de xingar no tropeço, agradecer. Tropeçamos, elevamos nosso pensamento a Deus e podemos dizer: quereis, Senhor, que eu faça exercício de paciência? Falo-ei. Emmanuel nos alerta de que é preciso mantermos em mente que nosso estágio aqui na Terra é uma importante jornada espiritual. A oração é o antídoto contra nossas deficiências. Devemos fazer como Chico Xavier nos aconselhou sempre: viver orando e orar vivendo. Quer dizer, que a nossa vida seja uma oração de amor ao próximo, uma oração de paciência, uma oração de bons pensamentos, desejando bem para quem quer que seja. E roguemos sempre as bênçãos e o amparo do Pai. Queiramos estar sempre junto a Ele. Isso é da nossa natureza. Peçamos sempre que o Senhor nosso Deus abençoe a nós todos para nos mantermos coesos, unidos no desejo de evoluir, de aprender a amar, de servir sempre. Lembrando-nos de que na Terra é muito mais importante servir do que ser servido, calar do que discutir, agradecer do que reclamar, dar do que receber, amar do que ser amado, como nos ensina a oração que atribuem a Francisco de Assis. Uma das virtudes mais importantes é o perdão, tanto concedê-lo quanto pedi-lo. Existem situações de ofensa ou de abusos pelos quais a criatura pode passar. E nessas situações, a ofensa é tão dolorosa quanto a dificuldade de conceder perdão para o ofendido ou o abusado. Quando nós, passando como vítima, desejamos conceder o perdão. Entretanto, falemos então na terceira pessoa, a vítima, imbuída desse propósito, quando entra em outra faixa vibratória que lhe propicia comunicação com amigos do alto, é por meio da oração, dos bons pensamentos, por meio de realmente conseguir perdoar, por mais difícil que lhe seja. E essa boa vontade demonstrada faz com que ela
reúna condições para fazer o gesto de conceder perdão sinceramente. Se a vítima entra em oração, consegue operar uma mudança na força magnética e isto falhar factível o desejo sincero de perdoar. Tudo é um processo de amor crístico, inelutável, que apaziguará os sentimentos e os ânimos. Anteriormente, nós pedimos a nosso Deus que resolvesse nossos problemas e aliviasse nosso sofrimento. Hoje, no entanto, não mais entregamos às mãos de Deus nossos problemas. Estamos nos emancipando de nós mesmos e, em vez de nos vitimizarmos com os problemas naturais da vida aqui neste lindo planeta que nos hospeda momentaneamente, devemos manter em mente que estamos encarnados num mundo de provas e de expiação, não por castigo de Deus. Aquele Deus que nos castigava e de nós se vingava, aquele era o Deus que Moisés nos apresentou em priscas eras, quando nós ainda tínhamos um conceito equivocado a respeito do Divino Criador. Por intermédio do seu sublime e doce clarão, Jesus ilumina nossas mentes e nossos corações. O Divino Mestre nos apresenta Deus como Pai amoroso, soberanamente justo e bom, que nos acompanha bem de perto, tutelando-nos como Pai de verdade, íntimo nosso, amoroso e paciente como Ele realmente o é. Veio no momento certo o facho de luz inapagável da doutrina espírita e nos revelou que problemas, dores e sofrimentos são-nos entregues pelo Pai, a fim de que nós os resolvamos. Jamais como queríamos outrora que Deus os resolvesse por nós. A bendita doutrina dos Espíritos nos revela ainda que, em os resolvendo, alargamos nossa inteligência, depuramo-la e, aos poucos, vamos nos familiarizando com a grande oportunidade evolutiva que nos é oferecida por meio desses problemas. Voltemos então nossa atenção para quão benéfica nos são as dores de viver. Isto sem jamais nos esquecer de que estamos num planeta de provas e expiação, como já dissemos. Na Terra, todos nós sabemos que viver dói. Dói para todos, sem exceção. O Senhor, nosso Deus de misericórdia, nos permite compreender muito melhor agora que temos a razão respeitada, que aqui na Terra as circunstâncias da vida material de cada um de nós são adrede e cuidadosamente preparadas, ainda na espiritualidade, antes de nós reencarnarmos, a fim de que cada um aqui na crosta trilhe o seu caminho evolutivo. Aquele caminho no qual, pela bondade de Deus, vamos nos encontrar ao lado de companheiros ou companheira de outras vidas, a fim de apararmos as arestas do relacionamento em uma vida anterior, uma vida pregressa. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 11, nos diz textualmente: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, meus irmãos, deparamos-nos com o fato de eventualmente estar recebendo em nosso lar um filho amado e que em outra encarnação podemos ter-lhe feito muito mal, até mesmo ter-lhe tirado a vida, quase sempre por motivos torpes, interesses materiais, muitas vezes ciúme ou despeito. Agradeçamos ao Senhor nosso Deus que por sua inequívoca luz esclarece-nos tais motivos, porém nos esclarece sob o caridoso véu do esquecimento. Hoje compreendemos quão importante é o convívio para que nós possamos apaziguar com todos quanto, em vidas pretéritas,
podemos ter prejudicado, ofendido, caluniado e até exterminado. Nesse reencontro de almas adversas está a nossa grande chance de reharmonização. Muitas vezes sentimos as animosidades do inimigo no próprio seio da família. Outras vezes nós somos colocados cuidadosamente ao lado de um colega de trabalho que se antagoniza conosco. É comum sentirmos dificuldade de relacionamento no ambiente de trabalho. É comum. Há ocasiões ainda em que encontramos no próprio grupo social fortes animosidades de um determinado amigo. Podemos ainda sentir hostilidade de alguém e até antipatia dentro do nosso próprio centro espírita. Então, nessas situações, lembremos-nos outra vez, o melhor antídoto são a oração e a humildade. Com a prece, podemos pedir a nosso Pai misericordioso que nos esclareça e ampare, a fim de que, por nosso próprio esforço, nós saibamos recompor situações, reverter circunstâncias desfavoráveis, estabelecer o clima da paz e que Deus nos inspire ainda a dirimir antipatias, que nos ensine a fazer o sol do nosso amor e do nosso firme propósito de jamais perder a oportunidade de esboçar um sorriso sincero, de proferir uma palavra afável, de ser gentil. Jamais deixemos passar em branco a oportunidade de servir, de prestar um gesto de gentileza. Que nosso amado Pai nos lembre sempre de praticarmos a caridade no relacionamento. É a caridade mais nobre, a mais difícil de ser praticada, aquela que virá pensar sofrimentos antigos, ferimentos morais, virá estancar uma dor cuja origem nós desconhecemos, porque estamos sob o véu do esquecimento. Virá nos levar essa caridade a um gesto de fraternidade e de solidariedade. Peçamos ao Senhor nosso Deus que nos ensine a praticar caridade da delicadeza, maiormente dentro de casa, no seio da família. E que nosso Pai nos ensine a sermos caridosos com os outros, não importa com quem. Será o próximo, entre aspas, digamos assim. Aquele próximo que o Pai terá colocado ao nosso lado, aquele a quem nós devemos amar como a nós mesmos. E que assim sejamos abençoados para usar cada segundo do nosso tempo corretamente, a fim de aprendermos a melhor amar, a higienizar nossas almas, pedindo ou concedendo perdão. Que sob o inalterável amor do Pai para conosco, despertemo-nos para o novo mandamento que Jesus nos deixou. O mandamento que é o tônico da paz e o elixir da nossa evolução. E que nosso divino Mestre, o mais legítimo representante de Deus aqui na Terra, repita a nossos corações o que João registrou no seu capítulo 13, no versículo 34, que Jesus nos disse: eu vos deixo um novo mandamento eu vos deixo, assim como eu vos tenho amado, que vós vos ameis também uns aos outros. Então, meus irmãos queridos, que tudo façamos para conseguir introjetar o amor de Jesus, amando-nos. Amemos nossos irmãos. Este é o jeito de amar a Deus. Que vivamos de tal maneira como Jesus viveu. Que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Abençoai-nos, Pai, para que cada vez mais vivenciemos o mandamento de Jesus. Que assim seja para todos nós. Aleluia! Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, e ao chegar ao fim da vida, sei que estaremos muito mais felizes. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, e ao chegarmos ao fim da vida, estaremos muito mais feliz.
Obrigada a Deus por nos permitir estudar, aprender, praticar a doutrina que nos faz sentir irmãos de todos, nos dá a alegria de servir a alguém. Que assim seja. Um bom dia a todos.